Na tela, os seguintes logotipos: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, Campus Visconde da Graça, Departamento de Educação à Distância, Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas e Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias na Educação do Campus Visconde da Graça e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Apresentam: Quarto Seminário Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, ampliando os espaços de inclusão, acessibilidade e desenvolvimento social. Mesa temática: Inclusão laboral de pessoas com deficiência. Mestre de cerimônias apresenta palestrantes que se dirigem para a mesa. Artigos de revistas especializadas, cartilhas, manuais e outros textos sobre inclusão social. Também Rafael Amaral possui graduação em Administração de Empresas, Gestão Ambiental pela Faculdade Anhanguera, pós-graduando em Didática e Metodologia do Ensino Superior, mestrando em Ciências e Tecnologia da Educação, KBG Sul. E a Rosângela Ferreira, que é graduada em Ciências Biológicas, bacharelado em Licenciatura pela FEPEL, doutorado em Ciências pela FEPEL, especialização em Ciências e Suas Tecnologias, IFSU, foi professora do quadro do Magistério Estadual no período de 2000 a 2012, nas séries finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, e atualmente trabalha no Departamento de Morfologia do Instituto de Biologia da UFPEL como professora adjunta. Atua como professora nos cursos de bacharelado e licenciatura em Ciências Biológicas, Farmácia, Odontologia, Nutrição e Zootecnia. Coordena projetos de extensão na área da educação especial e participa de projetos nas áreas de ensino e pesquisa, com participação em trabalhos publicados em eventos nacionais e internacionais. Para mediar a mesa, eu chamo o diretor da PAI, Victor Pizza. Boa tarde a todos. Primeiro, queria agradecer o convite do Núcleo, de participar de uma mesa tão importante, que a gente considera uma mesa com uma diversidade muito grande de pensamentos diferentes. Então, eu queria convidá-los, os três, o professor Romeu, o Rafael e a professora Rosângela, a se colocar aqui na mesa. A gente já combinou algumas coisas, A gente já combinou algumas coisas de tempo. Eu solicito aos palestrantes que cumpram o tempo e eu aviso 10 minutos antes. Porque o Rafael inventou, parece que alguma coisa para o professor Romeu depois das 4, a gente vai iniciar com o professor Romeu. O professor Romeu então já foi apresentado, com o seu currículo aí. E o professor Romeu ele tem 40 minutos, tá, professor? E o senhor não deixe depois o Rafael falar demais, senão a gente vai passar o tempo. Então a gente combinou assim, o professor Romeu vai falar 40 minutos, o Rafael vai falar 15, porque a última vez que a gente deu meia hora, ele falou 3 horas e meia. E a professora Rosângela vai falar 30 minutos. Pode ser? Então, o professor Romeu, Muito obrigado. Boa tarde a todos. Para os que não me veem, eu estou hoje com um terno azul marinho, escuro, sem gravata. Eu tenho 1,70 m. Pelo meu sobrenome, vocês já adivinharam que eu tenho alguma coisa com o Japão, E de fato eu tenho cara de japonês. Meus pais são imigrantes, vieram do Japão, e eu nasci aqui, portanto eu sou Nisei, tá certo? E quanto à minha idade, eu prefiro informar na escala Richter, sabe que tem um pontinho, para diminuir um pouco, a impressão. Então a minha idade é 7,7. Esse assunto, inclusão laboral, é um assunto, por coincidência, eu estou fazendo essa palestra aqui, é o tema com o qual eu comecei essa vida profissional na área da pessoa com deficiência, há 55 anos. Então foi exatamente em 1960 que eu comecei a trabalhar fazendo colocação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho lá na cidade de São Paulo, onde eu moro atualmente.
E eu tive a sorte de ter trabalhado nesses primeiros anos, a partir de 60, durante os primeiros 12 anos, num centro de reabilitação do governo estadual, pertencente à Universidade de São Paulo, hoje extinto. É um centro de reabilitação que atendia pessoas com deficiência de qualquer tipo, ou seja, todos os tipos, inclusive pessoas com deficiência psicossocial, que ainda a gente vê na literatura como pessoas com transtorno mental, e antigamente era pessoas com doença mental, né? E hoje a gente usa esse nome mais atual, da década de 90 para cá, transtorno mental. E quem já teve esse histórico de transtorno mental e está na fase crônica desse transtorno mental, hoje são pessoas com deficiência psicossocial, reconhecido como pessoa com deficiência psicossocial na Convenção pelos Direitos das Pessoas com Deficiência. Muito bom, então é um prazer muito grande falar nesse assunto. Eu dividi essa fala em alguns blocos para facilitar a passagem de um tema para o outro. Ok? Por favor. Vamos começar com o cumprimento do artigo 27 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Aqui a sigla CDPD, essa convenção, é um nome muito comprido, né? Foi incorporada à Constituição Federal em 2008. Então já são 7 anos que tudo que está escrito na Convenção está na Constituição Federal, que é a lei maior, né, do nosso país. Aqui está o símbolo da ONU, Organização das Nações Unidas, Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, artigo 27, chama-se Trabalho e Emprego. E o fato da ONU e o mundo inteiro, em nome da ONU, ter colocado trabalho e emprego é muito importante. Isso significa que trabalho não é sinônimo de emprego ou vice-versa. Não são sinônimos. Cada um tem a sua característica. Por exemplo, todo emprego é trabalho, mas nem todo trabalho é emprego. Então a gente precisa levar isso em consideração. Próximo. Geralmente eu leio tudo que está escrito e faço alguns comentários. Quando surgir imagem, eu vou descrever a imagem, né? E aí acrescento os comentários. Então na convenção está assim: primeiro, proibir a discriminação baseada na deficiência. Significa que hoje não se aceita mais, a partir de 2008 no Brasil, não se aceita mais a desculpa de que a empresa não está preparada, que a empresa não sabe lidar com pessoas com deficiência, que a empresa não tem nenhuma função para ser exercida por pessoas com deficiência. E aí apontam, por exemplo, não temos nenhuma função para cego, não temos nenhuma função para surdo, ou para cadeira, não temos. Então hoje é crime, é proibido discriminar baseado na deficiência. Não é mais possível alegar, colocar na pessoa com deficiência toda a responsabilidade por ela não ser aceita, né, pela sociedade. Segundo. 2. Proporcionar um ambiente que seja aberto, inclusivo e acessível. Então está bem claro que o ambiente aberto é ambiente não segregado, não separado. Ambiente inclusivo é ambiente para todos. Portanto, não é só para pessoa com deficiência. A partir do momento que nós começamos no mundo inteiro a usar a palavra inclusão, a gente não está falando em inclusão só de pessoa com deficiência, e sim todo mundo. Ambiente acessível, ou seja, ambiente sem nenhuma barreira, de nenhum tipo. São 7 tipos de barreiras que existem. Próximo. 3. Promover as oportunidades de ascensão profissional. Ascensão, promoção, crescimento na profissão em cada empresa. Coisa que não tem acontecido com tanta frequência no Brasil e em outros países também. Que é assim, né, quando o empregador não entendeu bem por que ele está contratando pessoa com deficiência, ele só sabe que ele foi obrigado por lei a contratar, mas ele não recebeu nenhum esclarecimento, nenhuma educação, nenhuma conscientização, capacitação para entender o porquê é importante a pessoa com deficiência trabalhar e por que é importante a empresa contratar a pessoa com deficiência, né? Então, a ascensão profissional tem sido negado porque a empresa que não está entendendo o assunto diz assim: eu pelo menos já contratei. Agora vocês querem que eu ainda promova essa pessoa? Pelo menos eu contratei, pelo menos eu não mandei embora, está aqui comigo. E com essa desculpa eles deixam a pessoa com deficiência no primeiro emprego, fica lá 10, 15 anos no primeiro emprego, na primeira posição. Coisa um absurdo, né? Porque
A empresa não faz isso com as pessoas que não têm deficiência. É isso? Próximo. 4. Promover a manutenção de emprego. Manutenção de emprego é muito importante. E programas de retorno ao trabalho, que é aqueles casos em que uma pessoa sem deficiência estava trabalhando, houve um acidente de trabalho, ou então uma doença ocupacional, essa pessoa é afastada temporariamente, vai passar por um processo de reabilitação física e profissional, e depois o INSS, Previdência Social, tem a responsabilidade de recolocar essa pessoa, ou na mesma função, ou na mesma empresa, ou até em outra empresa e em outra função. Mas o importante é que aquela pessoa volte ao trabalho, volte ao mercado de trabalho. Próximo. E, porque são muitas que estão aí na convenção, eu só separei 5, tá? Mas o espírito é mais ou menos isso que eu estou falando para vocês através dessas 5. Então, 5. Assegurar que adaptações razoáveis sejam feitas para a pessoa com deficiência no local de trabalho. Só aquela desculpa, olha, eu não vou contratar nenhuma pessoa que usa muleta, que usa andador, que anda em cadeira de roda, eu não vou contratar, porque o local de trabalho está cheio de degraus, tem corredor muito estreito, o piso é derrapante, a porta do banheiro é muito estreita, a cadeira de roda não entra, então não vou poder contratar essas pessoas, porque elas não vão ter como circular dentro da minha empresa. Bom, então está aqui. Se essa é a desculpa, se essa é a justificativa, então tem as adaptações razoáveis, que agora são obrigatórias. E o que é adaptações razoáveis? Porque essa palavra razoáveis está criando muita confusão. E muita gente toma essa palavra razoáveis pelo sentido popular, pelo senso comum. Só quando a gente fala assim, eles têm uma opinião razoável, ou esse preço está razoável. Olha, então razoável tinha um sentido assim de coisa que tudo bem, mais ou menos, tá bom, né? A gente entende e tal. Então não é esse o sentido da palavra razoável. Próximo. Então, a própria convenção deixa bem claro, então eu copiei aqui entre aspas, o que são adaptações razoáveis? Modificações ou ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido para a empresa, para a escola comum, para qualquer local, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam exercer em igualdade de oportunidades todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Fecha aspas. Eu vou voltar a falar desse que não acarrete ônus tal. Chamando a atenção para vocês essa frase aqui, ó. Em igualdade de oportunidades. Significa no mesmo espaço. Então, isso é necessário fazer. Contratar pessoas com deficiência é importante, é necessário, no mesmo espaço onde estão as outras pessoas, e não em espaços separados. Muito importante, né? Próximo. Então, adaptações razoáveis, igual, que não acarretem ônus desproporcional ou indevido. Aqui está um detalhe da convenção, que eu pessoalmente, como profissional que atua nessa área, eu tenho, assim, uma certa preocupação com esse conceito, né, de o que é adaptação razoáveis. Porque a própria ONU diz que só é razoável aquilo que não acarreta ônus desproporcional. Ou seja, vamos supor, a empresa precisa fazer uma rampa aqui no local de trabalho. Essa rampa vai custar R$10.000. A empresa pode alegar, está aqui a liberdade, está em aberto. Ela pode alegar, olha, esse R$20.000 está acima da capacidade financeira da empresa, nós não temos esse dinheiro. Aí a própria convenção está liberando, ó, se não acarretar, você é obrigado, mas se acarreta, você não é obrigado. E aí qual é a consequência disso? Se a empresa não vai colocar a rampa, porque custa muito caro, ele tem, em consequência, ele não vai contratar uma pessoa que precisaria dessa rampa. Aí ele estaria liberado de contratar uma pessoa com deficiência. Quer dizer, é uma coisa que não tem sentido isso, né? Então, eu tiraria essa palavra razoável, sabe? Porque isso está criando muito problema. Mas está na lei, por enquanto temos que aceitar como ela está. Lembrando que o decreto 6949, que foi promulgado em 25 de agosto de 2009, né, que é logo depois da ratificação,
O artigo 1º diz assim: a Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo serão executados e cumpridos tão inteiramente como ele nele se contém. Esse é o único artigo temático desse decreto. O decreto tem só mais 2 artigos. O segundo é o artigo que diz que qualquer modificação no texto da Convenção precisa passar novamente por discussão, por debate, nas 2 casas do Congresso e ser aprovado por maioria, por mais de 2/3 de cada casa. E o último artigo, o 3º, só diz aquilo que todo decreto, toda lei diz. Esta lei, esse decreto entrará em vigor na data da sua publicação ou daqui a 60 dias, enfim. Então, o único artigo com conteúdo é o artigo 1º. E justamente onde o governo do Brasil, perante o mundo, escreveu que toda a convenção inteiramente será executada e cumprida. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós vamos cobrar, nós vamos ver qual é o nosso papel. Não é só o governo que é obrigado a cumprir, é a sociedade inteira, né? Então nós precisamos ficar em cima, ver se nós estamos fazendo a nossa parte e cobrar o que os outros não estão fazendo também, a parte deles. Próximo. Aqui começa o outro bloco, né? Toda vez que vem esse fundo vermelho é um outro bloco. Necessidade de reformulação do conceito de empregabilidade, trocando o seu fundamento integrativista pelo inclusivista. Até agora nós temos usado só o conceito de empregabilidade com fundamento integrativista, vem da integração, ou seja, se der para uma pessoa com deficiência, vamos dizer, entrar no mercado de trabalho, ser contratado e conviver com as barreiras que tem na sociedade, lá dentro da empresa, por exemplo, então ele entrará, ou se ele tiver realmente uma capacidade comprovada, ele será admitido. Então, a integração tinha esse critério de ser ou capaz, ele entrará, né? E, caso contrário, não entra. E agora o fundamento inclusivista é completamente diferente. Então, vamos ver como é que é diferente. Então, a empregabilidade, nós usamos essa palavra muito, né? Olha, nós estamos trabalhando muito, a nossa entidade trabalha muito, nós temos um programa, uma atividade para melhorar a empregabilidade. A qualidade de ser empregável, temos que melhorar para que as empresas possam ver a empregabilidade na pessoa, daquele candidato e dizer, se a empregabilidade daquela pessoa está legal, então vamos contratar. Ou então uma outra, a empregabilidade dela não está legal, não está aí por volta de 60%. A outra lá está com 30% de empregabilidade, não vamos contratar nunca, né? Então, esse é o critério que a gente tem usado durante mais de 50 anos no Brasil. E agora, graças à Convenção da ONU, nós estamos introduzindo o conceito atual. Então, empregabilidade, na visão tradicional, é integrativista. Ou seja, a empregabilidade é responsabilidade exclusiva, portanto, 100% do candidato. Toda empresa, até hoje, a grande maioria, porque nós já temos empresas, graças a Deus, nós temos empresas que já agem com o novo conceito de empregabilidade, que eu vou comentar daqui a pouco. Mas a maioria ainda está com esse conceito. De jogar nas costas, né? E nas costas do candidato com deficiência, toda a responsabilidade pela empregabilidade, que ele deve apresentar. Né? 100%. Na visão integrativista. Então, a partir, só para poder finalizar, aquela nosso levante em Pelotas, que foi a conquista de manter aberto as escolas especiais do Brasil inteiro. Depois, dentro da própria lei do plano plurianual na área de educação, conseguimos tentar aumentar as metas e os repasses às escolas especiais. Mas sempre tem um lado ideológico, tem aquelas pessoas que acham que não deve ser assim. Mas com a maioria, nós conseguimos aumentar as metas. E ainda ontem, chegando de viagem, levei para o Sassá, para o Renato, para assinatura de um convênio junto à Secretaria Municipal de Saúde, que aumenta o repasse à PAI e o Serenep. Pode passar? Libras, Seção de Estudos Busca Apoio. Eu tenho uma amizade legal com o pessoal que pratica esportes que são surdos. Eu namorei uma menina, né, que era surda, só vou tocar o nome dela, porque daqui a um pouco. Hoje ela é casada, tem um bebê lindo. Capaz de você saber quem é. Foi minha namorada, acho que é uma pessoa brilhante, se formou na faculdade, buscou, e eu conheci ela há 14 anos atrás, pois ela estava buscando direito dentro da Câmara de Vereadores na Deodoro.
Então eu acho que ela é um símbolo hoje, né, para a Associação de Estudos de Pelotas. Eu acho ela fantástica e eu acho que poderia buscar mais espaço. Em qualquer lugar que ela setor que ela se encontra, ela sempre busca os seus direitos. Então, se alguém conhece ela, pode dar parabéns, que depois de tanto tempo eu reconheço a pessoa que ela é. Pode falar? Aí buscamos a situação de acessibilidade, que é um problema no Brasil inteiro. E Pelotas tem uma dificuldade muito grande, que é, somos uma cidade muito antiga, com prédios antigos, com calçados muitas vezes que as pessoas, entre aspas, normais, têm dificuldade, que são degraus muito altos. Buscamos, pode falar? Aí depois aqui uma foto do Coronel Telmo buscando um credenciamento junto à Prefeitura de Pelotas. Estamos aí também junto à Secretaria de Assistência Social buscando algumas metas para poder aumentar o repasse das escolas especiais. Pode falar. E aí junto com o NAP aqui nós fizemos uma revolução. Tinha o Circo Tiani, quem foi o Circo Tiani? Estava aqui. Era um espetáculo à parte. E aí nós fomos pedir, junto com o NAP, o professor Raimundo e a professora Fábio, um espaço, um dia dedicado às escolas especiais. E aí o pessoal do circo, mas nunca foi uma escola especial no circo, isso que viaja o mundo inteiro. Nós conseguimos um dia e levamos as crianças das escolas especiais até o pessoal do Braille foi, achou fantástico. O senhor Gilmar foi com a esposa. E ali foi um evento que muitas crianças nunca tiveram acesso. O senhor Gilmar mesmo comentou que nunca tinha ido a um circo. E a própria emoção, e ele tem a deficiência visual, a própria emoção do espetáculo do circo deixava ele arrepiado. Ele disse que foi uma emoção única na vida dele. Então nós tentamos sempre, junto à Câmara de Vereadores, junto com o NAP e os parceiros, buscar a inclusão de verdade. E dentro desse circo, depois de sair, conversamos com eles, que onde os lugares que eles forem, vão abrir vagas agora especial para pessoas com necessidades especiais. Então, quer dizer, em Pelotas nasceu mais uma revolução dentro de um circo, que é considerado entre os 5 maiores circos do mundo. Pode falar? Essa é outra foto. Na verdade, essa foto está o Raimundo ali do lado, e eu estava bem gordo. E tu também. Eu botei preto e branco para aparecer. Pode falar, Francisco. Aí nós fizemos uma grande audiência pública para discutir acessibilidade. E aí nós trouxemos arquitetos, pessoas que gostam do tema, que atuam no tema, e começamos a discutir Pelotas. Né? Nossa cidade era muito bonita, mas ela não tem planejamento. Nós precisamos pensar Pelotas daqui a 20, daqui a 30 anos. Então nós lançamos o desafio de pensar Pelotas para os próximos 30 anos. Como vai ser Pelotas? Como vamos poder melhorar a nossa cidade? Planejar a cidade. Mas isso vai... Um rapaz falou, um colega falou lá na época, mas vocês vão estar viajando, pensando no futuro, então com a realidade neste momento. Mas, meus amigos, nós não planejarmos o futuro da cidade, se nós planejarmos o futuro do nosso país e do Estado, não vamos ter meta. Tem que buscar, mesmo que aquilo tudo que nós estamos planejando até hoje não chegue lá daqui a 30 anos, pelo menos nós saberemos para onde ir. Faz um pouco. Tem um time local aqui de surdos, que eu conheci, a esposa, namorada da esposa e o jogador, esqueci o nome dele. Qual é o nome dele? Rodrigo. E aí, a partir daquela demanda, nós puxamos a Secretaria Municipal de Educação para ter uma visão especial. Então aí, vocês não estão abrindo espaço para esse debate, para o esporte, para as pessoas com deficiência. Quer dizer, então todo dia é uma conquista, todo dia é uma luta, todo dia é uma fiscalização. Pode falar. Levamos o tema de Pelotas ao Secretário Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos, onde eu comentava o professor Renato, Leodegar Skoski. Acessibilidade de pauta, encontro em Brasília. Brasília, através do Ministério da Cidade, Secretaria Nacional de Acessibilidade, lançaria um PAC Acessibilidade. Nossos técnicos fizeram um projeto, conseguimos um aporte financeiro de 5 milhões, que seria o primeiro projeto na acessibilidade de Pelotas com recurso do governo federal. Quando nós conseguimos efetivar todo o projeto, aconteceu o problema que está aí, o governo cortou. Acontece, mas nós somos atrás. Esperamos que um dia, quando possa melhorar o governo, pelo menos o projeto da cidade de Pelotas estará lá. E nós vamos buscar de novo, quantas vezes for preciso. Pode falar. Eu disse que o tempo vai ser curto, Vitor. E aí, eu convivo muito com as mães das crianças das escolas especiais.
Aí tem a Fran, né, que é a mãe do Ento. O Ento é uma figura, o Ento interage via Facebook, está sempre participando de todos os eventos. Eu acho ele um menino especial, fantástico. E a mãe dele, a Fran, uma menina desse tamanho, assim, mas aquela guria parece uma gigante, 2 metros de altura. Pois que ela briga pelos direitos das crianças especiais aqui em Pelotas, algo fantástico. Aí nós conseguimos, tivemos uma reunião com o secretário de Transporte de Pelotas, e a briga sempre muitas vezes, o mau tratamento dos motoristas e cobradores de ônibus. Que muitas vezes não sabem lidar. Muitas vezes estão de mal com a vida, brigou com a mulher, brigou em casa, e muitas vezes não querem parar o ônibus para poder acessar aquela criança ou aquele cidadão que tem uma necessidade especial. Então isso virou quase que rotina. E essa discussão e essas reclamações são diárias no Parlamento de Pelotas. E aí nós levamos o representante das empresas de Pelotas, né? Ele foi em nome de todas as empresas, meio já pensando, agora eles vão querer nos multar. E eu conversei com o secretário de transporte e falei, eu tenho uma proposta. Eu acho que nós só fiscalizar e multar não vai ser a solução. Nós vamos multar hoje, daqui a pouco amanhã o pessoal está de mau humor de novo, vai deixar a pessoa esperando. Muitas vezes não vai querer ajudar, mas também temos casos de motoristas cobradores que, quando o ônibus não é adaptado, ele vai lá, pega na mão, mostra a boa vontade, e muitas vezes quando o ônibus está estragado, né, o local da elevação do cadeirante, mas ele está disposto a ajudar. Mas em grande maioria das vezes as pessoas tratam mal, xingam e acabam descontando na criança e no familiar. E aí eu disse, qual era a solução então para nós tentarmos melhorar a situação do transporte coletivo em Pelotas para as pessoas com necessidades especiais? Aí eu fiz a proposta. O mês que vem, já puxei o NAP para essa discussão. O mês que vem nós vamos fazer um grande fórum em nome da Secretaria de Transporte e Trânsito, junto com a Câmara de Vereadores de Pelotas, para fazer um processo com os cobradores de ônibus, com os motoristas de ônibus, com os motoristas da Secretaria de Saúde e Educação, que tem problemas também, e com os taxistas. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um processo, como dizia Paulo Freire, de humanização. Onde nós botarmos um cadeirante, nós botarmos uma mãe especial, uma criança especial, e elas relatarem o que passam diariamente, eu tenho certeza que no mínimo 90% daquelas pessoas que tiverem acesso a esse conhecimento e o relato dessas pessoas, eu tenho certeza que vai valer como se fosse 10, 20 multas, porque nós vamos tocar no coração dessas pessoas. E eu aprendi assim, não é só na multa, não é só no dinheiro, nós temos que tocar no coração das pessoas. E se nós conseguirmos fazer, com essa tentativa, de fazer um grande fórum, sensibilizar aquelas pessoas que trabalham no transporte coletivo a saber que podia ser ele, podia ser o filho dele, podia ser a mãe dele, as coisas podem ser diferentes. Então, na verdade, pode pular, o que nós estamos precisando fazer, não só no transporte coletivo, não só no setor da educação, não só na política, não só na área da saúde, precisamos passar por um processo de humanização. Se nós conseguirmos saber que antes de ser um professor, antes de ser um político, antes de ser um médico, antes de ser um advogado, nós somos seres humanos, eu tenho certeza que nós vamos fazer uma reviravolta na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. E eu quero citar aqui o Hugo, que é conselheiro tutelar agora. Eu gostaria que essa casa, neste local, tivesse todos os conselheiros tutelares. Porque o conselho tutelar, ele não é um emprego, ele é uma missão. E eu tenho certeza que está um passo à frente de todos os teus colegas, pois estás aqui tentando aprender, buscar conhecimento, e com certeza hoje dos relatos que saem aqui, tu sai uma pessoa diferente. Então quero dar parabéns a ti, em nome da Câmara de Vereadores de Pelotas, que está fazendo diferente. Um discurso que ninguém mais atua. Pode passar? Pessoal, eu tenho uma frase que eu trago da vida, que nós temos que mudar, nós temos que ser diferentes. Que parceiro que é parceiro não pode cobrar do parceiro, tem que ajudar a construir. E eu faço, da minha pouca experiência que tenho, tentar construir uma cidade, um estado, um país melhor.
Muito obrigado pela atenção de todos. Bem, agradecer ao Rafael aí pelas suas lindas palavras. A gente sabe o quanto tu é parceiro mesmo no nosso dia a dia das escolas especiais, não a PAI, mas todas elas. A gente sabe do trabalho que vocês realizam lá. Bem, como a gente falou, né, vocês têm um compromisso, então eu gostaria de abrir para perguntas, né, principalmente para o professor Romeu e para o Rafael. Né, gostaria que quem quisesse fazer um questionamento que erguesse a mão, a gente leva o microfone. Pode deixar que eu falo alto. Vai lá então. Para os que ainda não me conhecem, não estavam de manhã, sou o professor Raimundo. Sou coordenador do evento. Tá? Então, uma boa tarde a todos que eu não tive a oportunidade de ainda cumprimentar. Minha pergunta vai para o Sasaki inicialmente. Professor Sasaki, o senhor fala muito do emprego apoiado, citando empresas, citando mercado, instituições e organizações públicas, professor Sasaki. Seu ponto de vista em relação a essa responsabilidade que nós estamos discutindo aqui. Muito obrigado, boa pergunta e veio a calhar. Eu girei muito em torno da empresa particular, iniciativa privada, portanto, por causa da lei de cotas, né? Mas da mesma forma se aplica aos órgãos públicos, né? E a própria convenção determina que os órgãos públicos precisam contratar pessoas com deficiência. Tá na convenção. E o emprego apoiado é praticado também em órgãos públicos. E o programa que executa o emprego apoiado tem que ter um consultor, que lá nos Estados Unidos é o Job Coach, e tem uma equipe mínima, para ir aos locais onde pode haver emprego apoiado, que é a empresa particular e o órgão público também. E lá nos Estados Unidos também eles colocam em órgãos públicos. E outra coisa também, que esses programas, chamados Programa de Emprego Apoiado, começou dentro de entidades especializadas, do tipo da PAI, por exemplo, lá nos Estados Unidos. E hoje existem programas de emprego apoiado dentro de órgãos, departamentos do Ministério, que lá nos Estados Unidos é o Ministério das Secretarias, né? Dentro das secretarias federais do governo do Estados Unidos. Então, é perfeitamente cabível. Nós temos aqui, lá em São Paulo, um projeto que ainda está andando, que é criar um programa de emprego apoiado dentro da prefeitura do município de São Paulo. E assim também nós estamos trabalhando em outros locais, né? Esse projeto que eu trouxe é uma associação nacional. E o estatuto nosso previu que em cada estado haverá um capítulo estadual da ANEA. E semana passada eu estive em Porto Alegre, a convite da ANCHAM, que é a Câmara Americana de Comércio, e já lá o pessoal está se movimentando para ver se organiza no Rio Grande do Sul o capítulo estadual dessa associação nacional. E está envolvendo não só a iniciativa privada, mas também os órgãos públicos. Envolve a FADERS no estado, talvez? A FADERS no estado? Né? A FADERS, eu já fiz palestra lá e não estava nesse evento lá em Porto Alegre, porque lá era a Câmara Americana de Comércio, os parceiros e os RHs de todas as câmaras americanas de comércio do Brasil inteiro. A réplica. Manter um diálogo aqui para a gente tentar amadurecer um pouquinho mais a ideia, porque a empresa privada ela é ágil, mesmo assim é difícil de tu convencer ela a ter despesa nessa relação capitalista que a empresa tem. Ela pode considerar como investimento ou como despesa. E aí tu até mostraste que tem algumas situações que a empresa pode usar justificativas para não cumprir com a regra, tá? Mas mesmo assim a empresa ela se adapta, ela é mais fiscalizada e ela é mais ágil. O mercado é assim, o mercado funciona assim. O serviço público, as instituições públicas, elas têm uma inércia muito grande. Para tu mover essa inércia, tu tens que ter uma força absurda.
e além de as regras serem feitas pelo dono do jogo, não é? Vale para os outros, não vale para aquela história, varre a sujeirinha para baixo do tapete, né? É assim? Essa minha colocação está correta ou não? Em princípio, essa comparação que você fez, né, da inércia e da resistência, acontece no Brasil inteiro. Mas nós já temos exemplos de órgãos públicos lá em Brasília contratando emprego apoiado, né? E, inclusive, a APAI do Distrito Federal está fazendo isso desde 97, porque pela Federação Nacional do Trabalho, o emprego apoiado foi adotado num manual publicado pela própria Federação Nacional, no qual eu participei, com mais 6 consultores do Brasil inteiro, em 97. Mas a APAI é uma OCIP. A APAI é uma OCIP, é uma organização social, ela recebe recursos. A APAI, você está falando da APAI de Brasília. Sim. Eu que ela conseguiu colocar no Congresso. Ah, sim. Sim, ela está fazendo a mediação. Alunos da APAI de Brasília estão perfeito. trabalhando no emprego apoiado dentro do Congresso. Perfeito. Bem. E outra coisa, para a empresa, tanto pública como particular, não custa nem um centavo esse serviço do programa de emprego apoiado. Tudo é esse programa que vai para a empresa, pública ou não, para fazer o levantamento das possíveis funções que poderão ser transformadas em emprego apoiado. Né? Isso tudo, a empresa não paga nada para a empresa, para o programa. O programa realiza isso gratuitamente para as empresas. Posso chamar o programa aqui para dentro do nosso instituto? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Demais. Pessoal, mostrando essa apresentação. Eu só queria saber se aqui no Rio Grande do Sul tem empresas que realizam esse tipo de... Tem? Nós temos aqui eu estive agora, como já falei, né, estive em Porto Alegre, então tinha lá o pessoal ligado à Câmara Americana de Comércio, e o trabalho é feito através de secretarias regionais do Trabalho e Emprego, do Ministério do Trabalho e Emprego, que essa altura está adotando também do Ministério Público do Trabalho. Aliás, o Ministério do Trabalho e Emprego é que dá a última palavra em nome do governo sobre a validade do emprego apoiado. Como o emprego apoiado entrou na LBI, portanto, agora o Ministério do Trabalho está ao nosso lado, trabalhando por isso. E isso já existe também em Curitiba, que na outra semana eu estive em Curitiba, várias empresas que já estão contratando pessoas via emprego apoiado, estiveram presentes num seminário do qual eu participei agora em começo de outubro. Então, e aí nós temos a PAI de Americana, nós temos a PAI de Salvador, agora nós estamos negociando para ver emprego apoiado no Interior do Pará. Nós temos juízes do trabalho que estão defendendo uma dissertação de mestrado sobre emprego apoiado lá em Portugal, mas ele é de Belém, ele vai voltar para Belém. E nós vamos começar a divulgar isso através da Justiça do Trabalho, da Promotoria do Trabalho também. E então nós estamos em Minas Gerais, nós estamos no Rio de Janeiro, Paraná, agora está começando no Rio Grande do Sul. A ideia é espalhar para o Brasil inteiro, independentemente de ser pública ou particular. Professor Romeu, sou o Fábio da PAI e talvez o senhor vá responder que não saiba a resposta, mas eu acredito que pelos conhecimentos que o senhor demonstrou aí, o senhor possa desconfiar que o senhor apresentou um dado que no Brasil existem a possibilidade de mais de 3.200.000 empresas, se fosse contratar uma pessoa com deficiência, ultrapassar esse dado. Aí o senhor mostrou a evolução histórica das leis e agora, recentemente, o senhor disse que a presidenta vetou a lei, né, no Congresso lá, vetou a lei que passou, que não aprovava. Então eu gostaria de saber a faixa. 50 a 99, né? Não aprovou. Aí eu queria saber se o senhor
Claro, o senhor acha que não, vai dizer que não sabe, mas se o senhor desconfia que possa ser pressão dos empresários, que não quiser passar essa lei, porque cada empresa teria que contratar, ou se... Não. Olha, antes da NBA, esqueça a NBA, antes, havia só a lei de cota, certo? Que obrigava o quê? Empresa só de 100 para mais, 100 ou mais. Nessa época toda, de vigência da lei de cota de 91, mas que foi regulamentada só a partir de 99, vamos começar a contar a partir de 99. De 99 para cá, várias empresas com menos de 100 contrataram pessoas com deficiência, sem que houvesse uma lei determinando que contratasse. Então, espontaneamente, por uma atitude de educação, de conhecimento, de interesse, de colaborar, várias empresas com menos de 100 já contrataram e vêm contratando pessoas assim. Então, eles nunca foram contra a lei de cotas. Mesmo quando não havia obrigação de contratar, eles já estavam contratando. Então, eu não vejo que houve pressão, não. Sabe, houve uma má interpretação da assessoria da presidência, porque você pensar assim que, como são 3.132.200 empresas, pegar esse total e falar isso é um impacto muito grande para as empresas, mas esqueceram de dizer que é apenas uma pessoa por empresa. Então o impacto é de uma pessoa para cada empresa. E uma pessoa não vai causar nenhum impacto oneroso para contratar a pessoa. Tanto é que elas estão contratando espontaneamente, né? Então não foi pressão do setor interessado. Só colaborando com o que o senhor está falando, eu como empresário pequeno, mas até menos de 50, mas militante na área da acessibilidade, quero colocar que os empresários não têm o menor constrangimento e interesse em não contratar pessoas com deficiência. O que os empresários querem, evidentemente, e solicitam e buscam, é um aumento significativo da produtividade. E isso é o que interessa para o empresário, é a sobrevida ou é a vida da empresa, a sobrevida da empresa, é um aumento constante da produtividade. Diferentemente na organização pública, quando esse fator de produtividade é muito mal resolvido, por assim dizer, né? Então, esse é o empresário escolhe isso. Para isso, o empresário quer o quê? Se for um emprego apoiado, maravilhoso, é muito melhor e muito mais produtivo do que treinar o funcionário antes de ir para... E mais do que isso, é a pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor. Como é que o emprego apoiado vê o talento da pessoa com deficiência para que ela possa ser incluída no programa de emprego apoiado? Porque se eu tenho uma vaga, ou posso ter uma vaga, como é que é a relação do talento dessa pessoa com deficiência, independente do tipo de deficiência que ela tem, para que ela se qualifique a um emprego apoiado? Me perdoe, professor, me perdoe, mas deixa eu só contextualizar para o público entender essa discussão que está tendo o Frederico, que eu acho que é importante. Tá? O Frederico é um dos palestrantes do nosso evento, a metade do público não estava de manhã, que não teve a oportunidade de saber quem são as pessoas e quem é esse empresário que acabou de se apresentar. O Frederico Vierbig, ele é palestrante amanhã de manhã, ele é empresário de São Paulo, ele é coordenador do GT de sinalização da NBR 9050. Você sabe o que é isso? A NBR 9050 é a norma brasileira que acabou de ser revisada, que trata de acessibilidade. Tem uma parte que é sinalização. A empresa do Frederico trabalha com sinalização universal, então ele foi o coordenador do GT dentro do conjunto da norma, e amanhã ele está junto com o Paulo Oliva. O Frederico é paulista, Paulo Oliva vem de Recife, que também tem uma empresário, que também trabalha com acessibilidade, mobilidade urbana e questões dessa ordem. Amanhã de manhã eles estão no segundo dia, que ocorre na Câmara. Não se esqueçam que for participar, amanhã o evento é na Câmara de Vereadores, também, porque aqui é dia do servidor público. Bom, e aí ele está se manifestando como uma pessoa que milita, que tem a participação dele dentro da norma NBR 9050, que trata das questões de acessibilidade, em especial a sinalização, e aí essa interlocução que ele está tendo com o Sasaki, porque além de
tudo, ele também está dentro desse comitê. Obrigado. Obrigado. Bom, então eu vou ser breve, porque tem mais uma pessoa para falar. Muito obrigado pela pergunta. É o seguinte, foi bom você dizer isso, porque os dados do Senai levantaram a empresa de 50 para cima, né? A sua é menos de 50. Então, a Serasa Experian fez o levantamento da menor empresa até a maior empresa. E aí vai dar, no Brasil todo, quase 7 milhões de empresas, incluindo as do tamanho da sua empresa. Tá certo? Sem considerar Mas não foi essa a pergunta que eu fiz. Como é que se escolhe, ou como é que o talento de uma pessoa com deficiência se coloca no programa de emprego apoiado? O segredo, a dica é a seguinte: o emprego apoiado monta, junto com o interessado, um plano, um projeto de colocação via emprego apoiado, baseado nas habilidades da pessoa, nos talentos da pessoa, por menor que seja. Nós não usamos o critério da limitação, porque o emprego tradicional olha muito assim, o que a pessoa não é capaz de fazer, o que ela não sabe fazer, quais são as limitações dela e que ocupação existiria para a pessoa que tem tantas limitações. Esse é o olhar do tradicional. E o emprego apoiado não interessa o que ela não sabe fazer, ou as limitações, interessa assim, o que ela sabe fazer, o que ela gosta de fazer, no que ela tem jeito, mesmo que seja... É o talento que ela tem. Exato, é o talento. Então nós desenvolvemos, montamos um plano em cima desse pequeno talento, essa descoberta. Né? Aliás, uma das técnicas do emprego apoiado chama-se descoberta. Nós descobrimos junto com o cliente qual é o potencial que ele tem, né? Porque ele não teve chance de mostrar o potencial até agora, porque todo mundo só estava interessado no que ele não sabia fazer. Bom, muito obrigado. Só para finalizar, de licença do Raimundo aí para dizer duas palavrinhas. Rapidinho, só por curiosidade, o senhor falou que pediu o nosso apoio, né? Que apoiássemos a votação lá da presidenta e tal, né? Como nós podemos fazer isso aí? Tá bom. Então, você tomou nota do meu e-mail? Tomei. Por favor, todo mundo pode escrever para mim. Eu estou interessado em ajudar nessa mobilização para ver se, como é que fala, revoga aqueles verbos. Porque eu tenho o caminho. Né? São 3 grandes grupos que estão agindo nacionalmente via internet. Nós estamos conversando e temos gente lá em Brasília, lá ali, procurando. Nós estamos fazendo uma lista. Quem são os deputados federais a nosso favor? Quem são os senadores a nosso favor? E fazer um grande documento e levar para a assessoria da presidente da República. A acessibilidade também, né? A acessibilidade da informação que nós às vezes não temos para conseguir chegar. Nós temos, se vocês não leram ainda, nós temos os 6 vetos e as justificativas que o governo federal deu para ter vetado. E nós já temos a resposta a essa justificativa, contrapondo essa justificativa que o governo deu para vetar. Então nós já temos a resposta nossa, uma resposta técnica, dizendo por que aquela justificativa não se justifica, não se sustenta. Né? É uma justificativa muito fraca. Nós tivemos um ganho agora, há pouco tempo, eu não sei precisar, né, do trabalho do Ministério do Tempo, em que as pessoas com deficiência que recebiam benefício podem trabalhar e seu benefício fica garantido. Né? Eu não me lembro se é o benefício do se aposentadoria. Você está falando do PPC? Isso. Sim. Isso, acho que sim. Sim. Né? Então isso seria uma das coisas que reforçaria esse seu discurso, entendeu? Porque talvez eles digam também que não vai existir tantas pessoas assim para querer trabalhar, porque estão encostados, diz e tal. Nós temos uma demanda reprimida por baixo. 6 milhões de pessoas em idade de trabalhar que não estão trabalhando e que querem trabalhar. É a demanda reprimida. Então, nossa, rapidinho dá para contratar esses 6 milhões, né? Fora o que puseram para fora. Né? Agora, viu, na EMEI tem uma novidade que é muito bacana, que tem nas leis dos Estados Unidos e da Europa, que chama-se auxílio inclusão. Auxílio inclusão. Ele é diferente do BPC.
O auxílio de inclusão se baseia no fato já comprovado de que pessoas com deficiência gastam mais dinheiro por causa da deficiência. Tratamento, compra de equipamento, compra disso, compra daquilo. Então, o padrão de vida da pessoa com deficiência ele é pesado no sentido que ele tem gastos por conta da deficiência, é um gasto diretamente resultante daquela deficiência. Então chama-se auxílio de inclusão. E não tem nada a ver se a pessoa tem PPC ou não tem, se ela é capaz ou não, ela tem direito porque ela tem uma deficiência que custa para ela estar viva e estar funcionando na sociedade por causa daquela deficiência, custa a mais, custo que nós não temos esse tipo de custo. Então, essa é uma outra coisa importante, né, para a pessoa ter acesso a um padrão de vida melhor. Obrigado. Permissão do Raimundo aqui, rapidinho. Até para o professor Cessar conhecer, a professora também. Eu tenho aqui duas pessoas, a Helenara, que é pedagoga, e a Tânia Pelon, que é psicóloga lá da PAI. A gente há mais ou menos 10 anos foi criado por essas duas pessoas, mais a Tânia lá, que é assistente social, por valor que a gente pede, né? Uma maneira de apoiar as crianças que são colocadas no mercado de trabalho. Então são 3 profissionais, mais ou menos da área da pedagogia, da psicologia e da assistência social, que o empresariado procura, né, quando tem uma vaga, e a gente tenta encaminhar alguém, nem sempre a gente consegue, né? A gente tenta encaminhar alguém para o mercado de trabalho e, além disso, acompanhar ele enquanto mercado de trabalho. Hoje a gente tem um número de 26, hoje a gente tem acompanhamento a 26 trabalhadores com déficit intelectual, né, que estão no mercado de trabalho dentro da cidade de Pelotas. Nosso mais antigo incluído no mercado de trabalho já está trabalhando há 13 anos. Com sucesso, né? Mas ainda assim, mesmo depois de 13 anos, a empresa, quando ele está assim, meio desfiado, ele se estressa muito facilmente. A empresa ainda encaminha para o nosso serviço para aquele apoio, para que ele continue bem. Agora, essa pessoa que já tem 13 anos no mercado de trabalho, ela entrou, na primeira vez que entrou no mercado, ela entrou via emprego tradicional, né? Aquela forma tradicional de colocação, foi? Porque não existia emprego apoiado, certo? E foi uma batalha muito grande, que os empregadores, assim, o deficiente intelectual, ele é um pouco discriminado. Os empregadores preferem o deficiente, até que seja intelectual, mas alfabetizado. Então, nossa grande batalha foi conseguir passar para esse empregador que, mesmo a gente tentando, ele não tinha se alfabetizado, inclusive eles quiseram que ele frequentasse um EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, à noite, para tentar se alfabetizar, e com certeza ele não foi alfabetizado. O que ele conseguiu, já tinha esse ganho, é escrever o próprio nome sem copiar, né? Então, depois de muito tempo, eles se conscientizaram que, mesmo não alfabetizado, na empresa eles desempenhavam funções que não dependiam exclusivamente da alfabetização, desempenhavam muito bem. Portanto, se acostumaram com a ideia, não exigiram mais a questão da alfabetização e está até hoje bem-sucedido. Então tá bom. A gente gostaria de passar mais umas 2 horas discutindo sobre esse assunto, né? Mas infelizmente não é possível. Então eu queria convidar a professora Rosângela, né, para dar a sua palestra aqui, fazer as suas colocações. E agradecer realmente ao vereador Rafael Amaral e ao professor Romeu. Cuida da Então, boa tarde. Meu nome é Rosângela Ferreira Rodrigues. Eu trabalho no Departamento de Morfologia e pertenço ao Instituto de Biologia da Universidade Federal de Pelotas. E por que é um prazer hoje estar aqui? Porque esse projeto que eu vou falar, que nós estamos desenvolvendo lá na universidade, surgiu num evento como esse. Surgiu em 2012, no primeiro seminário, né, de Ciência, Tecnologia e Inovação, que ocorreu lá no IFSU, Campus Pelotas. E eu lembro que eu fui nesse seminário, eu estava entrando na docência, né, na universidade como docente. Então, há muitos anos eu trabalhava como técnica de laboratório e professora do Estado, né, na rede estadual.
E naquele ano eu tinha sido chamada, então, para assumir, né, tinha terminado o doutorado e estava entrando como docente da Universidade Federal. E aí eu fui nesse seminário e fiquei encantada, eu fiquei maravilhada, né? Só que uma coisa me chamou muita atenção. Foi quando o palestrante ele falou que muitas vezes as pessoas colocam que em países como a Inglaterra, né, e outros países, que tem muitos recursos, né, em termos de acessibilidade, que nesse país parece que existe mais pessoas com necessidades especiais do que aqui no Brasil. E aí o palestrante comentou que não é assim. É que esses países, eles dão possibilidade das pessoas que têm alguma necessidade especial circularem sozinhas. Porque lá, ele mostrou, né, existem táxis adaptados para cadeiras de roda, existem rampas, as pessoas vão a teatros, eles vão onde eles querem ir e que têm direito de ir. E que aqui no Brasil não era assim. Então, quando eu saí desse seminário, eu saí determinada que eu queria trabalhar na universidade com um projeto de inclusão. E que eu queria colaborar para diminuir um pouco essa disparidade que existe entre os outros países e o Brasil em termos de acessibilidade. E aí, então, né, nós pensamos em fazer um curso que serve quase ao nosso departamento. E como o nosso departamento ele é de morfologia, ele vê a forma das células, ele vê a forma dos órgãos, né, nós percebemos que as pessoas que tinham deficiência auditiva ou surdez, elas se adequavam bem a esse trabalho. E aí desenvolvemos, então, esse projeto que é curso de técnicas histológicas e de imunistoquímica em Libras para inserção no mercado de trabalho. E tentando elaborar esse projeto, nós vimos muitas coisas, né? E aí nós percebemos, então, que no Brasil existe 9,8 milhões de pessoas com surdez ou com alguma perda, né, auditiva. Então há uma crescente necessidade de inclusão dessas pessoas, né? E nós poderíamos colaborar para isso. Porque existe a lei, né, essa lei que foi criada em 1991, né, que determina, como o professor Sasaki falou, né, que sejam incluídas as pessoas no mercado de trabalho. Mas o que ocorre? Se essa inserção não vir junto com a qualificação, eles vão entrar no ambiente de trabalho, mas eles não vão ter a garantia de que vão continuar, que vão permanecer e que vão progredir. E nós queríamos mudar esse perfil, né? Porque geralmente a pessoa que tem surdez ou deficiência auditiva, como foi comentado, né, pela manhã, sempre é direcionado para ser professor de Libras. E nós percebemos, realizando o curso, nós temos vários alunos aqui que agora estão também, né, no projeto de 2015, que nós fizemos esse projeto em 2014 e 2015, que eles têm muitas habilidades diferentes e que estão sendo perdidas. Então, né, nós lemos várias coisas, né, e uma das declarações que eu achei bem interessante foi a de Sasaki, né, que ele disse que uma sociedade democrática requer adaptação aos seus cidadãos para equipará-los. Não para explorar ou enfatizar, né, aquelas características que diferem surdos e ouvintes e usar isso como empecilho, como geralmente é feito. E Febraban ele diz, né, que a sociedade inclusiva deve oferecer oportunidades iguais para que cada pessoa seja autônoma e autossuficiente. Então, na realidade, nós devemos explorar as individualidades e apostar no potencial daquele portador de necessidades especiais. E a gente se surpreende. E Viana ele colocou, né, que o processo de inclusão deve promover a integração social para que ele se sinta como parte do grupo. E ele vai se sentir como parte do grupo quando ele conseguir colaborar com esse grupo. E a qualificação tem um papel essencial nisso. Por isso, então, o objetivo do nosso projeto foi promover a capacitação de alunos surdos para a inserção no mercado de trabalho. Como é que esse projeto foi desenvolvido? Então, ele foi desenvolvido, né, com alunos do Colégio Municipal Pelotense. E as aulas práticas, né, essencialmente práticas, elas ocorreram, então, no laboratório de histologia, que fica localizado ali na Faculdade de Medicina. E iniciamos com 14 alunos da Escola Municipal Pelotense. Antes de fazer, né, que os alunos tivessem acesso, então, né, ao local onde ia ser realizado o projeto e as aulas práticas, nós fizemos uma adaptação visual, né, tanto na parte externa ali, né, da entrada da Faculdade de Medicina, como na entrada do nosso departamento, tá, no departamento de morfologia. E nós observamos que isso aí foi muito positivo, porque a comunidade universitária ela não estava muito percebida na necessidade de inclusão.
Quando eles viram essas placas indicativas, eles perguntaram, aquilo promoveu uma agitação, eles queriam retornar e tentar lembrar, se lembravam, né, do alfabeto manual em Libras. Então nós notamos que a gente promoveu uma desestabilização naquele ambiente. Nós promovemos também a adaptação em equipamentos e fidarias, né? Porque nós queríamos mostrar para esses alunos que nós estávamos priorizando a primeira língua deles, que é a língua de sinais. E isso auxiliou também, porque toda a equipe executora, né, e os alunos que nos auxiliavam, do curso de farmácia, ciências biológicas, eles também, né, se interessaram em se apropriarem desse alfabeto manual de Libras. Quais são os resultados dessa adaptação visual, então, né? Houve uma apropriação desse alfabeto pela equipe executora e aqueles alunos que estavam, né, realizando o curso, eles conseguiram se familiarizar melhor, então, com a nomenclatura desses equipamentos, dessas vidrarias, né, desses equipamentos utilizados no laboratório, que muitas vezes eles não têm acesso no ensino médio e eles não conhecem, né, desconhecem muitas vezes a nomenclatura. Nós elaboramos também o manual de técnicas histológicas e nós adaptamos, né, priorizando a imagem, que é o primeiro recurso que eles buscam, né, quando querem se comunicar. Nós priorizamos a imagem e tentamos fazer com que esse manual ele ficasse o mais possível perto, né, do que eles pudessem entender. Então, colocamos questões objetivas, né, colocamos as técnicas passo a passo, que muitas vezes o que acontece, né, quando as pessoas vão ensinar alguma coisa para quem tem deficiência auditiva, é que utilizam muitas palavras complicadas em português, ou muitas palavras técnicas. E isso complica, porque como o menino comentou na primeira palestra, eles conhecem o português, mas não é a mesma coisa. Seria como se nós quiséssemos ler em inglês, né, e dominamos o português, mas não dominamos muitas vezes o inglês. Quais foram então os resultados da utilização do manual, né? Esse manual nós tínhamos ele também na forma digital. Então isso promoveu a integração e houve um compartilhamento entre eles do conhecimento. Então durante as aulas, né, eles utilizavam o manual na forma digital e eles compartilhavam uns com os outros, né, e discutiam determinadas questões que eles não estavam entendendo e tinham o auxílio do intérprete e dos monitores. Nós tínhamos que ensinar as normas de segurança laboratoriais e isso é algo muito enfadonho. Tem uma série de regras que eles precisariam conhecer antes de entrar no laboratório. Aí nós pensamos como fazer essa atividade para deixar uma atividade mais dinâmica, mais interativa. E aí pensamos em utilizar placas. Utilizamos placas, então nós vimos comentando, né, determinadas normas e eles iam sinalizando. Com isso eles mostravam o conhecimento empírico que eles já tinham e nós íamos aos poucos, então, né, passando e ajustando algumas coisas que eles não entendiam primeiramente. Com essa atividade, nós conseguimos substituir então uma exposição exaustiva e podemos depois, na hora que nós fizemos a avaliação da aprendizagem, perceber que eles tinham entendido, né, todos os requisitos de como agir no laboratório e muitas vezes na hora da atividade eles mesmos corrigiam uns aos outros, né, e já salientavam. Muitas vezes alguns estavam com o cabelo solto perto do fogo, eles já sinalizavam, né, ou estavam sem o jaleco. Então nós percebemos que eles conseguiram se apropriar desse conhecimento. E com isso nós percebemos que muitas vezes, né, o problema em querermos ensinar alguém que possui falta, né, de repente, de alguns sentidos, está não uma pessoa que quis assim, mas nós que vamos ensinar. Então nós temos que achar formas de atingir aquela pessoa, né? E eles muitas vezes eles comentam que muitas vezes não conseguem aprender em aula, ou o professor fala muito rápido, ou muitas vezes não se direciona a eles. E tem muitos casos, né, em que eles não tinham intérprete. E aí fica mais difícil ainda. Tá? Então nós percebemos que utilizando a imagem, colocando o assunto de forma objetiva, né, e priorizando o entendimento e retornando muitas vezes em várias questões, né, se eles não entendem de outra forma, nós conseguimos atingir. Mesmo nesse processo que seria de ensinar técnicas histológicas. Porque vocês vão perceber durante o transcurso que existem várias etapas durante todo esse curso que eles fizeram em um ano. Nós também desenvolvemos um software, né? Então nesse software nós colocávamos as imagens dos equipamentos das livrarias e colocávamos várias alternativas. E eles tinham acesso então a esse software durante as aulas e esse software também tinha um recurso, pode passar.
ele tinha um recurso que possibilitava que, à medida que eles fossem utilizando, se familiarizando com a nomenclatura, esse software armazenava os dados, armazenava o dia que eles haviam utilizado, as questões que eles haviam acertado. Então, depois, né, sem constrangê-los, nós poderíamos usar, então, né, as informações desse software e perceber qual aluno estava tendo uma dificuldade. De repente, se estava tendo dificuldade, será que não seria problema na questão? Como nós elaboramos a questão? E esses dados ficam todos armazenados, então, nesse software, e nós estamos utilizando para podermos, então, aprimorar e ajustar, então, o processo, né, de ensino-aprendizagem no curso que estamos elaborando esse ano. As aulas eram realizadas, então, no Laboratório de Biologia Celular, e nós estávamos priorizando que as aulas fossem, na sua grande maioria, práticas. Mas muitas vezes nós tínhamos que dar alguma informação teórica, porque aqui mesmo tinha que fazer preparo de soluções, e nós tínhamos que passar, então, para toda aquela noção de porcentagem, de emissão de solução. E eu percebi que isso se tornou muito fácil, por quê? Porque eles se concentram. À medida que a gente começa uma atividade, vocês observam ali que todos estão concentrados. Então, eles se concentram mais do que os alunos ouvintes. Muitas vezes essa aula, eu dava para os alunos ouvintes, curso de farmácia, medicina, todos nós vivemos lá, né? E nós observávamos que eles dispersavam, muitas vezes nós tínhamos que retornar a informação. E com eles foi excelente, né? Porque eles se concentram e naquele momento realmente estão prestando atenção. Nós só temos que facilitar a informação que nós estamos passando. Também as aulas práticas também eram realizadas nesse laboratório, então aqui nós vemos que eles receberam toda a informação de como processar, né, para várias soluções. Aqui estão trabalhando de forma individual. Nós tínhamos também aulas no laboratório de histologia, porque tem muitos equipamentos que são grandes, são pesados, então nós não podíamos deslocar até o laboratório de biologia celular. E sempre, então, essas aulas eram feitas com a interpretação do processo pela intérprete e depois eles faziam a manipulação individual. Qual foi o resultado? Nós observamos, né, que eles tiveram um acompanhamento visual excelente, porque eles se concentravam, né, e depois eles conseguiam manipular de forma adequada e realizar toda a atividade que era solicitada. Nós utilizávamos também alguns jogos, né, que a gente pedia que eles colocassem o processo na etapa correta. Isso também foi feito de forma excelente. E ao equipamento que geralmente é utilizado nos laboratórios de patologia, que eram os laboratórios para os quais nós estávamos preparando, né, que é o micrótomo. Então ele parece um fatiador de queijo. Então ali nós temos que colocar a célula e essa célula tem que ser colocada bem fininha. Depois essa célula vai numa lâmina, né, e aí, depois de processada, depois de corada, nós podemos ver se aquele tecido realmente ele tem alguma alteração, que é alteração patológica, que pode levar a algum câncer ou não. Então essa seria a função, prepará-los para trabalhar no laboratório de patologia. E esse micrótomo, então, ele tem uma navalha muito afiada, né, e ali são colocados então os blocos com os tecidos e eles são cortados fatias bem pequenas. É um processo que exige assim, muita atenção para que a lâmina saia com qualidade, porque essa qualidade ela é necessária para que depois eu não confunda. Né? Na hora que o médico observa, ele não pode confundir se aquilo é uma patologia, ou sinal de que existem células cancerígenas, ou se é problema no processamento. Então, nós achávamos que íamos ter problema na hora de que eles executassem esse trabalho, né? E nós percebemos que isso não ocorreu. E como eles se concentram, eles conseguiram depois executar todas essas etapas, né? Exatamente como nós havíamos solicitado. E, inclusive, esse menino, ele fez uma parte do estágio dele, né, no laboratório que é o CAP. E a professora, que é a dona do laboratório, né, a Valéria, né, que eu estou conversando comigo, ela ficou impressionada. Ela disse que no momento que ele fizer 16 anos, que ela está oferecendo uma vaga de emprego para ele. Porque ele se revelou assim, muito dedicado, em questão de horário, assim, extremamente, eles são muito exigentes, né, eles chegam exatamente no horário, assim como eles nos cobram que a aula comece naquele horário, eles também, né, naquele horário eles estão lá. E ela notou, né, que a dedicação que ele tem é fora de série. Em questão, acho que mais ou menos de um mês, ela notou assim, que ele conseguia executar todo o trabalho sozinho, né, e ela ficou impressionada com isso. E ela disse que no momento que ele fizer 16 anos, que ele é muito novinho ainda, que a vaga dele está reservada, e ele pode ir trabalhar lá no CAP. Isso foi excelente, porque nós percebemos que ele abriu as portas para outros. Agora, qual é o problema aqui em Pelotas? O problema é que em Pelotas só tem 3 laboratórios de patologia. Então,
essa proprietária abriu as portas do laboratório, mas os outros é difícil. Difícil por todos esses problemas que foram salientados aqui. Inclusive por não ter uma intérprete disponível, né? Porque hoje em dia, esse profissional é o profissional mais raro que existe na cidade. Né? Todo mundo está à cara de um intérprete para algum trabalho e muitas vezes acaba não conseguindo. Eles também tiveram aula no laboratório de microscopia, aprenderam a manipular o microscópio e também identificar os 4 tecidos básicos, né, que compõem então os órgãos. Na realidade, lá no ambiente de trabalho não vai ser necessário isso, mas nós sabemos, né, que se nós prepararmos para isso, isso vai ajudar com que eles possam se qualificar melhor e possam galgar, de repente, né, outros cargos lá dentro, né, da empresa para qualquer. Também foi utilizado um sistema de captura de imagens, né, que hoje é muito utilizado, principalmente no laboratório de patologia, que consiste então em uma câmera acoplada a um microscópio. Então se coloca a lâmina no microscópio e pode-se compartilhar essa imagem do outro lado do mundo. Então, na realidade, para dar um diagnóstico, esse equipamento ele é muito utilizado. Então lá também, né, nesse curso, eles têm a preparação para utilizarem também esse equipamento. Né? Apesar de que geralmente é o médico que utiliza, né? Mas como nós queríamos qualificá-los realmente, então todos os equipamentos que fossem possíveis deles utilizarem, nós estamos utilizando para ensiná-los no curso. Também nós tínhamos intervalo, né? E os resultados resultados que ocorreram, né, no momento desse intervalo foram excelentes. Então nós observamos assim que a equipe executora, os monitores se integraram e todos ganharam, né? Porque nós aprendemos, né, muitos sinais que nós nos conhecemos com eles e eles adquiriram então muito conhecimento técnico que não tinham conosco. Então as provas estão sendo efetivadas a cada dia, é excelente, né? Nós nos acostumamos já que uma vez por semana eles estão lá na Faculdade de Medicina. E na realidade, assim, ó, todos os monitores, eles ficam enganjados nesse trabalho, eles colaboram e eles acham excelente, então, que a universidade promova, né, esse tipo de inclusão, que já está tarde, né, que deveria ser promovido antes, porque na realidade, como eu disse, né, todos saem ganhando. O que ocorreu então no projeto 2014? Houve a divulgação no jornal da cidade. E após essa divulgação, então, né, pode passar. Ocorreu o contato de uma assistente social que ela estava empenhada em recrutar alunos para que fizessem um curso no Senai, com uma bolsa financiada por uma empresa multinacional do Rio Grande, que é a Iara, e ela não havia encontrado. Aí quando ela observou então essa reportagem, né, do nosso curso no jornal, ela nos procurou. Então alguns alunos, então, eles fizeram esse curso de forma concomitante com o nosso, pode passar. E foram estagiar então, né, depois do curso, nessa empresa. É uma multinacional do Rio Grande. Eles acharam excelente, porque eles estagiaram com bolsa, eles tiveram acesso a ambientes que eles não conheciam, né? Muitos não foram, porque os pais ficaram com medo, porque como era outra cidade, né, eles não permitiram. Mas esses 4 que foram, eles estagiaram. Por 6 meses eles ganharam uma bolsa, eles tiveram acesso ao Unimed, eles tiveram conta no banco. Então eles se acostumaram, né, com todo esse processo, e é estar no mercado de trabalho. Quando terminou esse estágio, combinou bem com a crise que nós estamos no país. Então, o que aconteceu? 3 não ficaram. 1 ficou trabalhando na empresa. Então, o que a empresa colocou? A empresa colocou que quando passasse essa crise, e novamente eles retornassem, né, a contratar a empresa, e talvez eles conseguissem inseri-los de novo no mercado de trabalho. Então, isso foi muito triste. Nós observamos que a crise no país muitas vezes prejudica a vida de muitas pessoas. Então eles relatavam que estavam muito tristes, né, por isso, não tinha tido essa oportunidade, porque aconteceu todo esse problema no nosso país. Então eles retornaram novamente, né, e aí nós já conseguimos inserir um menino e outro emprego. Ontem eu liguei para a mãe dele, está sendo excelente. Eu achei que a princípio a empresa, né, o local onde ele estava, ia sentir dificuldade na comunicação, mas ela disse que não, que eles estão conseguindo se comunicar, porque assim, quando eles não entendem o que ele diz, ou ele não entende a eles digitam no computador. E aí ele lê a mensagem, digita de novo, e assim eles conseguem se comunicar. E ela disse assim, que não foi necessário nenhuma vez ela ir até o local de trabalho. Eles conseguiram uma forma de se comunicar. Nós criamos também durante o curso um blog, né, que está aí o endereço, está disponível, pode passar. Nós divulgamos esse trabalho, né, em Cuba, pode passar. Divulgamos em Curitiba, divulgamos, pode passar. Aqui em Pelotas, né, no simpósio aqui do IFSUL,
e também na UFPEL, né? No Congresso de Extensão da UFPEL. Já esse foi o primeiro ano que nós apresentamos esse trabalho, agora já estamos no segundo ano com outro projeto. Esses são os 9 alunos que concluíram o curso, porque no início nós começamos com 14 alunos. Mas houve alguns problemas, né? Alguns alunos, eles tinham filhos, eles não tinham como deixar os filhos naquele horário do curso. E tinha também algumas alunas que elas não eram da cidade. Então, muitas vezes elas saíam da escola, lá do Pelotense, almoçavam no centro e iam para o curso. E isso se tornou muito cansativo. Então, 4 alunos desistiram e esses 9 então, foram os que concluíram o curso. Então, aqui nós realizamos uma entrega de certificados lá na Escola Municipal Pelotense, né? Aqui foi no dia 16 de dezembro. E quais foram então os resultados que nós fizemos, né, de todo o trabalho, né? Qual foi essa avaliação que ficou de tudo isso? Então, nós tínhamos vários parceiros. Então, nós pedimos que nesse último dia, né, que foi a gente entrega os certificados, que esses parceiros estivessem presentes e que eles nos dessem um retorno em termos de avaliação do trabalho, né? E os pontos positivos foi que nós observamos que eles desenvolveram muitas habilidades durante o curso. E nós também percebemos que eles tinham muitas habilidades que poderiam ser exploradas e que muitas vezes não são. A motivação. Né? Então, a motivação era fora de série. Quando chegou no último dia, lá na entrega de certificados, eles estavam assim, né, delirando, extasiados, contentes, felizes. Né? E isso foi muito gratificante. Também a conscientização da comunidade universitária. Porque, na realidade, nós fomos pesquisar e ver assim, quantos alunos surdos existiam na universidade. Porque no nosso instituto não tinha nenhum. E aí nós observamos que existe, acho que, um aluno só nas ciências sociais, e o restante todos estão na faculdade católica, Universidade Católica. E aí nós nos perguntamos, mas por que não tem nenhum instituto? Né? Por que os alunos surdos eles não se interessam, então, pela área da saúde, né? Ou não se interessam por outros cursos ligados ao Instituto de Biologia? E aí começamos a questioná-los no curso, né? E durante o curso, então, tem duas meninas que elas disseram que elas querem fazer o Enem para veterinária e para ciências biológicas. Então, nós ficamos muito felizes com isso, porque, né, agora, finalmente, então, a Universidade Federal vai ter alunos que não são só da área de livros, porque geralmente os alunos surdos eles vão ser instrutores de livros, né? Pode voltar nessa. Agora, quais foram os pontos negativos? Então, os pontos negativos foram a demora na aquisição de materiais. Então, a primeira turma, ela terminou o curso e o equipamento para trabalhar, que são os micrófonos, ainda não haviam chegado. Aqueles micrófonos que vocês viram na imagem ali, são micrófonos velhos que nós tivemos que colocar a funcionar novamente. Por quê? Né? Porque nós não tínhamos micrófonos que iam vir pelo projeto. Agora já chegou, agora estamos em 2015 já tem os micrófonos. Também falta de intérprete para realizar o revezamento. Porque, como eu falei, assim, é o profissional mais caro que existe na cidade. Então, não tinha disponível, né? Então, nós conseguimos uma intérprete só e conseguimos trabalhar com aquela intérprete. Esse ano, nós já conseguimos uma monitora, que é uma monitora lá do Alfredo Duque, que está nos ajudando. Então, parece que tudo vai ficando mais fácil com o tempo, né? Porque as pessoas vão se agregando e aí o trabalho vai ficando mais fácil. E também poucos laboratórios de patologia. Como eu falei, tem 3. Então, como somente tem 3 laboratórios de patologia, qual foi a sugestão que nos deram? A sugestão foi de nós estendermos, então, esse curso para limpeza e conservação de materiais de laboratórios de análises clínicas, que tem muitos na cidade, e também para análise de imunistoquímica. Então, agora no projeto de 2015, nós já estamos fazendo isso. Então, eles vão aprender a limpar, esterilizar, né, condicionar todos os materiais utilizados em laboratórios de análises clínicas, e aí nós podemos expandir, então, né, a inserção desses laboratórios também. E nesse curso de 2015, então, nós expandimos então, o curso para outros alunos de outras escolas também. Então, agora nós temos lá alunos do Alfredo Duque, né, que aqui estão, e temos também alunos do Assis Brasil. E esse projeto, então, de 2015, né, agora a gente está no final, né, esse projeto de 2015, ele inclui, então, essas técnicas de imunistoquímica, e aqui estão, então, os alunos, né, nós temos lá 11 alunos que estão cursando. E aqui estão, então, as meninas, né, que querem entrar na universidade, uma no curso de veterinária e outra no curso de ciências biológicas, que estão, então, auxiliando esses alunos que participam, então, desse projeto em 2015, né, e estão nos ajudando, então, né, em todo esse processo, e eles estão revelando, na realidade, né, que aquele curso que nós demos em 2014, né,
ele vai seguir produzindo muitos frutos. Por quê? Porque elas agora entrando na universidade, elas vão poder nos ajudar nesses cursos e elas vão poder também ser inseridas na pesquisa. Que outra coisa que nós notamos é que não existe profissionais surdos realizando pesquisa. E nós perguntamos por quê? Se eles são tão concentrados, né? Se eles conseguem realizar atividades laboratoriais também, por que então esses profissionais não estão, né, envolvidos na pesquisa? Então, a partir daí, né, a partir então dessas duas meninas que nós estamos auxiliando, né, nós pensamos então em inseri-las na pesquisa e que elas possam nos ajudar então nesse processo e que mais e mais alunos também possam ser inseridos. Quais são as considerações finais então, né? Então, que todas as metodologias propostas elas foram executadas com êxito, que as atividades práticas elas revelaram habilidades com poder de concentração e memorização, que o uso de recursos tecnológicos facilitou o entendimento, e com certeza, né, porque através do software nós podemos perceber que ficou muito mais fácil de eles aprenderem, né, várias nomenclaturas que eram muito difíceis, né, muito complicadas e que eles desconheciam. E que o contato com o mundo acadêmico estimula o empenho pela profissionalização. Porque além dessas meninas que então querem fazer o ENEM e querem cursar a universidade, vários outros disseram, né, que eles querem continuar então nessa profissão, né, técnica, desenvolvendo, né, esse trabalho e futuramente então galgar em outros passos. Então, nossas referências, pode seguir. Pode seguir. E nossos agradecimentos, né? Tanto a Itacré como a SME e principalmente ao NAPNE. Porque quando nós não sabemos como executar o projeto, foi a Fabiane e o professor Raimundo que nos auxiliaram. Né? Então nós procuramos, né, e eles nos ajudaram a lapidar aquele projeto. Porque nós pensávamos que nós não íamos conseguir a aprovação para realizar esse projeto. Mas aí colocamos edital, né? Para concorrer ao PROEX, conseguimos ajuda financeira para o ano de 2014, colocamos novamente em 2015, conseguimos ajuda financeira para 2015, e tudo porque nós conseguimos pessoas que nos auxiliaram a levar esse processo avante. Aqui a equipe executora, né, os docentes da Universidade Federal, os outros docentes, aqui os nossos discentes, né, os alunos que nos ajudaram nesse trabalho, aqui também, as nossas intérpretes, o pessoal do laboratório que colaborou, a equipe executora que é externa ao FEPEL, e então fica muito obrigada pela atenção. Bom, alguma pergunta da professora Rosângela? Fábio. Professora Rosângela, sou Fábio da PAI de Pelotas. E eu não sei se a senhora falou, eu não prestei atenção, a frequência e a duração do curso de capacitação. Sim, o curso é realizado uma vez por semana. Por ele serão realizados mais dias, nós não temos tempo, porque nós temos uma carga horária muito intensa, né? Então é uma vez por semana. E a duração, o período? E, assim, o projeto é 1 ano, mas nós tivemos assim, 3 meses que a gente procura executar, né? Aprimorando o manual, né? Realizando todas as atividades. Então geralmente ele começa lá em março. Esse ano foi bem atípico, porque houve o período, né, de paralisação da universidade, então ele começou mais tarde. Mas geralmente começa em março ou abril, e vai até o final do ano. Alguém mais? Não? Bem, professor, eu queria lhe parabenizar pelo trabalho. A gente, quando vê falar de tecnologia assistiva, né, a gente sempre pensa que precisa de muito dinheiro, mas eu vi que com um pouco de boa vontade de trabalho é possível fazer qualquer trabalho que a gente imagine que a gente queira fazer. Tá? Parabéns pelo trabalho de vocês e que vocês consigam ficar muitos anos ainda produzindo isso e mantendo esse trabalho bem feito. Tá? Parabéns. Então eu queria agradecer, né, a todos que participaram, ficou a professora Rosângela aqui. Eu acho que agora tem um café ali, não? Tá? Então assim, vamos fazer um break e aí retornamos depois. Tá? Muito obrigado.